Mariane, PMDB de Santa Catarina. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, ouvi muito atentamente o pronunciamento do deputado Henrique Fontana e todos aqueles que o apartearam. E, obviamente, que ficou fácil perceber, deputado Jorginho Melo, que a reforma política gera uma polêmica muito grande e precisa se encarar, talvez de forma diferente, esse tema. Eu concordo com o deputado que, apartando o Henrique Fontana, propôs, por exemplo, para continuar um pouquinho mais nesse tema da reforma política, de que se estabelecessem alguns pontos a serem votados, como, por exemplo, a coincidência de mandatos. Ninguém mais aguenta nesse país de 2 em 2 anos eleição. Ninguém mais aguenta, nem a população, deputado Décio, e nem nós, políticos e candidatos. Aliás, o país para de 2 em 2 anos. Não se pode mais fazer convênio entre governo do Estado, governo municipal, porque é período eleitoral. O governo federal não pode repassar recursos por conta de que entramos no período eleitoral. Quer dizer, a cada 2 anos o país perde no mínimo 6 meses as administrações públicas. Então, talvez esse seja um tema que possa ter a maioria dos parlamentares do apoio para que seja votado. Votar de forma fatiada, vamos dizer assim, a reforma política, nós podemos avançar. Como talvez também a questão do fim das coligações nas eleições proporcionais. Talvez esse tema consiga encontrar guarida na maioria das bancadas e possa ser aprovado. Então eu faço essa minha fala muito rapidamente para aproveitar o debate da reforma política que se estabeleceu aqui nos últimos 50 minutos, para talvez alertar aos companheiros de que a maneira de se enfrentar a reforma política não seja querer votar um grande pacote de reforma, mas sim de forma fracionada, buscando aqueles pontos que sejam possíveis de se obter a maioria do consenso aqui nessa casa. Bom, eu quero, nessa fala de hoje, prestar uma homenagem ao município que me deu a oportunidade de entrar na vida pública, o município de Rio Negrinho, que faz, nos próximos dias e nesse mês de abril, comemora o seu aniversário de 132 anos. Eu tive a oportunidade de ser prefeito daquela cidade de 97 a 2000 e depois até 2002, cidade de que me fez, no exercício do mandato de prefeito, como grande parte dos parlamentares, aprender um pouco sobre os mais variados temas que envolvem a gestão pública, envolve o dia a dia das atividades parlamentares, seja aqui, onde exerço meu mandato de deputado federal, seja na Assembleia Legislativa, onde fui deputado estadual, ou mesmo quando fui secretário de Estado de Infraestrutura. Lá, nós tivemos a condição de dar a nossa contribuição àquele município, desenvolvendo projetos importantes na área de infraestrutura, pavimentação, de água e esgoto, na questão de lotamentos populares, quando não existia ainda o programa Minha Casa Minha Vida, deputado Décio, eu queria ser prefeito agora, com Minha Casa Minha Vida, que dá a condição aos administradores municipais de oferecer moradia digna à sua população. Lá em 97 não tinha isso, nós tínhamos que comprar o terreno, fazer os loteamentos com recursos próprios da prefeitura e mesmo assim conseguimos avançar muito nessa questão lá na nossa cidade. Tive a oportunidade também de conhecer o complexo sistema de saúde tão criticado por muitos, o nosso SUS, mas que atende a população carente, que é um sistema que o mundo deveria se orientar pelo sistema brasileiro, que dá a condição à população de baixa renda a buscar o seu atendimento e, quando bem executado pelo município, pelo Estado, ele atende verdadeiramente a população. Nós tivemos em Rio Negrinho, quando fui prefeito, foi o primeiro município a passar a ser gestão plena em Santa Catarina na saúde pública. Pudemos lá a implantar os programas de saúde da família, até a construir um novo hospital para a cidade com a ajuda de toda a comunidade. Implantamos lá também a biblioteca, o museu,
um centro de eventos naquela cidade. Levamos o ensino superior à nossa querida Rio Negrinho. Talvez seja uma das poucas cidades brasileiras em que cada escola tem um ginásio de esporte. Todas as escolas do município de Rio Negrinho possuem um ginásio de esporte, laboratório. Então, é uma cidade que nós pudemos contribuir muito e que, por sua vez, ela contribuiu muito na nossa formação como político e parlamentar. Também, na questão da administração pública, nós instituímos lá o Instituto de Previdência do município, que é um dos modelos do nosso país, totalmente dentro das normas mais adequadas da administração pública de fundos de previdência brasileiro. Também tive a oportunidade de, sendo prefeito, ser cofundador do primeiro consórcio ambiental formado pelos municípios de São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho e Corupá. Foi o primeiro consórcio ambiental instalado no Brasil. Então, esse município me deu todas essas oportunidades e hoje vive um momento de dificuldade econômica. E eu ouço falar aqui de desindustrialização, ouço falar aqui das dificuldades que as empresas nacionais enfrentam quando buscam o mercado internacional, e volto lá para a minha querida Rio Negrinho. Cidade que, nos últimos anos, perdeu população, por conta justamente da chamada ou intitulada desindustrialização. Nós perdemos quase 5 mil habitantes, numa cidade que tem 40 mil habitantes. Os companheiros hão de convir comigo que é bastante. Por conta de que, naquela região, junto com o município de São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho e Mafra, formávamos o maior polo exportador de móveis do Brasil. E desde 2004, todas as exportações brasileiras vêm sofrendo muito com a desvalorização do dólar frente ao real. Então, desde 2004, que fecham-se indústrias, milhares de empregos foram perdidos naquela região e nós vimos a nossa população, ao contrário de muitas cidades, encolher. Por isso eu quero e faço essa fala sobre desindustrialização para parabenizar e cumprimentar e saudar as medidas provisórias intituladas Brasil Maior, editada pela presidente Dilma. Talvez uma das maiores virtudes da presidenta é ser rápida em tomar as decisões. Se veja que nós estamos, desde 2004, o país sofre com os efeitos do dólar na economia e principalmente nas empresas exportadoras. Nós estamos em 2012, quer dizer, todos esses anos são vários anos de empresas fechando, empregos sendo perdidos do país e nenhuma reação do governo para proteger a indústria nacional. A presidenta Dilma vem e já emite sinais claros e atitudes claras de que vai proteger a indústria brasileira, editando essas medidas provisórias que desoneram a folha de pagamento, que retiram alíquotas, diminuem alíquotas de IPI para beneficiar as empresas nacionais. E a indústria moveleira, e aqui falo como empresário do setor, é uma indústria que altamente geradora de emprego, uma indústria que emprega muita gente, de baixa tecnologia, que agrega pouco valor, mas que gera muito emprego. Por conta disso, é uma indústria que tem muitas dificuldades no enfrentamento das questões dos tributos, especialmente aqueles que oneram a folha de pagamento. Portanto, saúdo muito efusivamente essas medidas que vêm ajudar as indústrias lá do nosso Alto Vale do Rio Negro, aquele cluster da indústria moveleira de São Bento, Rio Negrinho, Campo Alegre e Mafra, especialmente,
junto com outros municípios da região, mas especialmente serão muito beneficiadas por essas medidas provisórias. Por outro lado, Santa Catarina, junto com Espírito Santo, Goiás, hoje sofreu uma derrota no Senado da República, com a resolução 72 do Senado, que unifica as alíquotas de ICM dos produtos importados. Santa Catarina vai perder de receita quase R$1 bilhão por ano e estima o governo do estado que podem fechar 18 mil vagas de trabalho no estado de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado diferenciado na questão portuária, é bom que se diga isso. Nós recebemos investimentos muito fortes da iniciativa privada. Santa Catarina hoje tem vários portos, os dois últimos inaugurados nos últimos 4, 5 anos, o Porto de Navegantes e o Porto de Itapuá, somando-se ao Porto de São Francisco do Sul, que é um porto estadual, ao Porto de Itajaí, administrado pelo município de Itajaí, mais o Porto de Imbituba e o Porto Pesqueiro de Laguna. Quer dizer, é um estado que tem um complexo portuário muito favorável às transações comerciais internacionais. Claro que o estado, para utilizar essa capacidade portuária, promoveu uma política de incentivos fiscais para que as empresas importassem por Santa Catarina, porque Santa Catarina era um estado eminentemente exportador de imóveis, de frango, de carne, de embutidos, enfim, de compressores para refrigeradores, enfim, vários produtos. E a balança de Santa Catarina sempre era muito deficitária. Por conta disso, o estado passou a ter uma política agressiva de importações, o que impulsionou a economia. Não só gerou arrecadação para o estado, mas gerou a criação de inúmeras empresas no estado de Santa Catarina. E agora nós vemos com muita preocupação essa resolução sendo aprovada no Senado, a perda de receita, não só a perda de receita. Isso não me parece o mais importante, mas o mais importante, sim, pode ser a perda desses empregos, desses postos de trabalho. E eu quero ouvir o deputado Jorginho Melo, que se posiciona para falar sobre esse tema. Deputado Mauro Mariani, quero cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu que tive o privilégio de ser seu companheiro na Assembleia em Santa Catarina, sei o prefeito que Vossa Excelência foi, sei da preocupação de Vossa Excelência com o Planalto Norte, que sofre pela dificuldade que as empresas de imóveis, que é um cartão postal de Santa Catarina, promotor de divisas para Santa Catarina, e sei que Vossa Excelência tem, além do amor e o compromisso com o Rio Negrinho e todo o Planalto, preocupação como catarinense, como homem público, que foi secretário de Estado de Infraestrutura. Com relação também à resolução 72, que deseja acabar com a guerra fiscal, que eu não sei se vai acabar, passando para 4% todas as importações. Santa Catarina, o nosso estado, o estado que eu defendo e que Vossa Excelência também defende, deixará, e o deputado Décio e tantos outros companheiros aqui, deixará de ganhar R$1 bilhão por ano, que vai fazer falta para Santa Catarina. Tem compensações, o governo federal quer dar compensações, mas compensação é empréstimo, deputado, e isso tem que pagar. Então, portanto, eu me somo a Vossa Excelência nesta preocupação de que Santa Catarina criou incentivos e para lá foram empresas que hoje, se tirar essa possibilidade, vão deixar de existir. E aí a cadeia produtiva de Santa Catarina vai ter dificuldade. Então, cumprimento Vossa Excelência pela manifestação, como representante do Planalto Norte de Santa Catarina e como deputado federal reeleito aqui nessa casa. Obrigado, deputado Jorginho. Com a palavra o deputado Décio. Deputado Mauro Mariani, eu não poderia ficar silente ao ouvir o brilhantismo e a eloquência do vosso pronunciamento na tarde de hoje. Não vou ser repetitivo, apenas subscrevo aquilo que aparteou o deputado Jorginho Melo no pertinente à questão das compensações com relação ao Estado de Santa Catarina. Mas quero aqui apenas, nesse breve à parte, testemunhar
somos da mesma geração de prefeitos. Vossa Excelência lá na sua querida, amada, estimada Rio Negrinho, e eu lá na minha Blumenau, no mesmo período, na mesma época. Eu quero manifestar o meu testemunho e o meu orgulho de ver aqui um colega catarinense que viveu esses períodos de muitas dificuldades do municipalismo brasileiro e que pôde transformar a sua cidade. Vossa Excelência é um exemplo de administrador público, foi um prefeito que mudou o retrato e a vida daquelas pessoas tão queridas da sua Rio Negrinho. Eu que por vezes lá andei antes de Vossa Excelência ser prefeito de Rio Negrinho e depois tive a oportunidade de me dedicar um pouco também à vossa região, a região do Contestado, e pude presenciar o carinho com que Vossa Excelência governou a cidade de Rio Negrinho. Portanto, quero aqui, de forma imparcial, isenta, não sou do vosso partido, assinar os 2 mandatos, os quase 8 anos que Vossa Excelência teve à frente de uma cidade, mostrando que é possível na cidade resolver muitos problemas, mesmo naquelas condições adversas que não tínhamos o programa Minha Casa, Minha Vida e tantos programas que hoje o governo também, que Vossa Excelência assina embaixo, que é o governo da presidente Dilma e do vice-presidente Michel Temer. Portanto, parabenizo Vossa Excelência por ser um catarinense brilhante e por ter sido, dentre nós, com certeza, um dos melhores prefeitos das cidades catarinenses. Obrigado pelas palavras, deputado Décio, Vossa Excelência, que foi prefeito da querida Blumenau, que é um modelo de cidade para todo o Brasil e desempenhou com brilhantismo suas funções, bem como também agradeço a parte do deputado Jorginho, que, como todos nós catarinenses, estamos muito preocupados com essa situação dessa resolução 72, que, sem dúvida nenhuma, além de afetar as finanças do Estado, vai afetar muitas empresas que se instalaram em Santa Catarina, podendo elas migrar do nosso Estado para outros, ou quem sabe até encerrar suas atividades aqui no país. Então, nós estamos muito preocupados nesse momento, além do que de toda a infraestrutura portuária que se instalou e se implantou em Santa Catarina, que hoje Santa Catarina está preparada como nenhum outro estado nessa questão portuária, e daqui a pouco nós vamos ficar com os nossos portos ociosos. Eu quero fazer esse comentário, em que pese não tem, esse assunto não está afeto à Câmara dos Deputados, mas sim ao Senado, mas ele com certeza vai afetar muito a economia de Santa Catarina. O governo federal sinaliza, como falou o deputado Jorginho Melo, com financiamentos, com expansão da capacidade de endividamento do Estado, com 3 bilhões de reais de financiamento para a infraestrutura, que na verdade nada mais é do que um empréstimo que nós teremos que devolver aí nos próximos anos e nas próximas gerações. Nós não queremos isso, nós queremos poder desenvolver a nossa indústria e ser um estado empreendedor, com características empreendedoras, como sempre foi Santa Catarina. Quero também aqui aproveitar esse momento para comemorar a possível e até para cobrar, para que se cumpra aquilo que foi acordado pela votação do Código Florestal Brasileiro. Nós que somos do interior do estado, nós convivemos com pequenos produtores rurais, nós temos que ver essa matéria sendo votada. Está marcado para o dia 24 ou dia 25 desse mês o encerramento dessa votação. E eu quero crer que a Câmara dos Deputados vai cumprir esse acordo e nós vamos dar uma resposta à sociedade. Estamos há mais de 2 anos debatendo, discutindo, não tem mais o que discutir. Como diz o meu colega Onofre Agostini, vamos votar, né, Onofre? Vamos votar. É a questão do Código Florestal. Deu? Nós não aguentamos mais esperar, a população nos cobra, nós não podemos mais ir lá para a nossa base, os pequenos produtores angustiados, querendo uma resposta dessa casa. Passou da hora.
é momento de nós, dia 24 ou 25, realmente enfrentarmos esse tema. Quero passar a palavra ao deputado Onofre. Deputado Mauro, Vossa Excelência tem toda a razão. Fazem 11 anos que o Código Florestal se encontra nessa casa. 11 anos que se encontra no Poder Legislativo. Vossa Excelência tem toda a razão e colocou bem. Vamos votar de uma vez, largar a mão desse lero-lero, né? Se fala muito e pouca ação. Eu comungo do pensamento de Vossa Excelência. O agricultor brasileiro, o setor produtivo do Brasil está a clamar aos senhores parlamentares que votem de uma vez esse Código Florestal. Nós somos a favor da preservação ambiental, mas somos a favor, acima de tudo, de quem produz comida. Nós precisamos produzir. São milhões, quantos bilhões de gente para comer, deputado? A gente não produz no ar, não. Tem que ter terra para produzir. Por isso eu comungo, parabenizo Vossa Excelência pela colocação e eu sou da opinião que o povo não aguenta mais. No dia 24 ou 25 vamos votar sim. Vamos votar conforme vir o projeto do relator, que nós confiamos, uma pessoa entendida, culta, tenho certeza absoluta que ele vai apresentar um relatório para o bem da agricultura do Brasil, para o bem daqueles que efetivamente produzem. Parabéns, deputado. Vossa Excelência tem aqui um parceiro. O deputado Onofre foi presidente da Assembleia Legislativa e se notabilizou pela rapidez com que conduzia os processos de votações naquela casa. E vamos votar, né, deputado? E Santa Catarina avançava e as matérias avançavam. Por isso, fiz e me permita fazer essa brincadeira com Vossa Excelência. Esperamos todos nós e os nossos produtores, Santa Catarina e o Brasil espera que nós possamos botar um fim nessa discussão que se arrasta aí por muitos anos, que é a questão do Código Florestal. Obviamente que nenhum dos lados sairá satisfeito, nem os ambientalistas, nem os ruralistas, mas nós precisamos colocar um fim na discussão e votar aqui na casa. Eu quero também, ao cumprimentar a presidenta Dilma pela rapidez com que agiu na questão da sinalização da proteção da indústria nacional, com as medidas provisórias intituladas Brasil Maior, que desoneraram a folha de pagamento e a redução de alíquotas, eu quero também fazer um apelo que a equipe do governo possa enfrentar um dos temas mais complicados que hoje nós temos no Brasil, que diz respeito à mobilidade urbana. Nós temos que também agir rapidamente na desoneração das tarifas do transporte público. Não é possível que nós caminhemos na contramão da história, cada vez mais privilegiando o transporte individual em detrimento do transporte público. Por que é que o governo, com a mesma rapidez com que editou as medidas provisórias do Brasil Maior, desonerando a indústria, não faz no transporte coletivo, tirando tributos dos combustíveis, das peças, da folha de pagamento das pessoas que trabalham no transporte coletivo? Esse é um assunto extremamente importante. Tão importante que a Comissão de Desenvolvimento Urbano, da qual faço parte, elegeu como tema principal da Conferência das Cidades esse ano. É um tema que nós temos que enfrentar, que o governo tem que enfrentar, aliás, que os governos têm que enfrentar. Senão, cada vez mais, nós vamos vendo as ruas abarrotadas de automóveis e o trânsito cada vez mais complicado. Transporte público, transporte coletivo é a grande solução. Então, para finalizar, deixar aqui o meu abraço a cada um dos habitantes, a toda a população do meu querido município de Rio Negrinho, dizer que estamos aqui nessa casa, lutando por Santa Catarina, mas no coração sempre levando aquele carinho que vocês nos deram desde o início da nossa caminhada. Grande abraço. Obrigado.